Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós trazemos um tema de relevância para a vida do cristão. Normalmente um tema de ética, um tema de comportamento humano, ou um tema que esteja sendo discutido nas igrejas ou na sociedade como um todo. E trazemos para debatermos, para conversarmos com você sobre esse tema à luz da Palavra de Deus. E o tema que trouxemos hoje para conversarmos juntos à luz da Palavra de Deus diz respeito a ser perfeito. Esse tema surgiu através de uma postagem, de um questionamento que foi colocado lá na comunidade de Preceitos de Fé no Facebook. E se você deseja participar da comunidade de Preceitos de Fé no Facebook, basta entrar no Facebook, procurar a nossa comunidade e solicitar sua participação, que tão logo você também participará dessa comunidade abençoada por Deus. Muito bem, na comunidade de Preceitos de Fé, se colocou uma pergunta a respeito do que quer dizer o texto de Mateus a respeito de ser perfeito como perfeito é Deus. E eu quero ler esse texto com você, e eu peço que você abra aí a sua Bíblia, o seu manual da vida, como eu costumo chamar, no livro de Mateus. Mateus, o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho do Novo Testamento. No capítulo 5, Mateus, capítulo 5, onde está escrito no versículo 28 o seguinte: Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E nos perguntamos como sermos perfeitos, como a humanidade tão envolta no pecado, como nós mesmos que sabemos que temos em nosso interior a semente do pecado, a tendência a pecar, como o texto sagrado pode nos dizer que devemos ser perfeitos como perfeito é o próprio Deus. Como entender isso? Inclusive o questionamento que se colocava no grupo Comunidade Preceito de Fé dizia justamente isso. Como entender esse texto mediante a nossa natural imperfeição em virtude do pecado? É preciso entendermos o que significa perfeito nesse contexto do texto bíblico. Veja, a palavra grega utilizada, que é traduzida por perfeito, e eu já coloquei algumas vezes aqui, tanto na meditação na palavra, como também no momento da palavra, que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. Pelo menos os originais que chegaram até os dias atuais, todos eles foram escritos, chegaram até nós, até a atualidade, na língua grega koiné, a língua grega popular da época de Cristo Jesus. Há alguns estudiosos, inclusive pais da igreja, que chegam a afirmar que Mateus escreveu seu evangelho em hebraico. Mas não há uma comprovação de que isto, uma comprovação histórica, arqueológica, de que isso de fato ocorreu. O que temos é que o evangelho nos chegou à época contemporânea com os originais em língua grega. Então, a palavra da língua grega que é traduzida por perfeito é a palavra teleios, na verdade, a palavra teleios, que significa perfeito, que significa também completo, que significa acabado, algo terminado,
completo, que não precisa de mais nada para ter a sua completude. Algo perfeito. Então veja, a palavra teleios significa também completo. Perfeito no sentido de completo, completo no sentido de perfeito, inteiro, completo. E se observarmos o livro de Crônicas, e aí eu peço, você que está com a sua Bíblia aí na mão, eu peço que você abra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 19, segundo livro de Crônicas, no capítulo 19, versículo 9, que diz o seguinte: E deu-lhe ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro. Com o coração inteiro. Veja. Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro. Com o coração completo. Com o coração perfeito. Então, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Já nos diz também que é termos o coração inteiro dedicado ao Senhor. O coração inteiro dedicado ao Senhor. Já o profeta Jeremias, em seu livro, no capítulo 29, e eu estou lendo esses versículos, para que possamos compreender o que de fato significa ser perfeito como perfeito é o vosso Pai. Deus é perfeito também no sentido de que não pode se acrescentar nada a Ele, porque Ele já é completo, Ele já é perfeito. Se pudesse acrescentar algo a Deus, Ele não seria Deus, porque Ele não seria perfeito. Não seria completo. Muito bem. No versículo 29 do livro de Jeremias, versículo 13 diz, o Senhor falando: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De coração completo, de coração perfeito. Aplicando todo o coração nesta busca, na busca pelo Senhor. Com inteireza de coração, com sinceridade de coração. Então veja, a partir do momento que lemos esses dois versículos, começa a clarear um pouco a ideia que está passada naquele versículo que diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. A ideia de completude de coração, de colocar o coração no Senhor. Mas há uma coisa a mais também. Veja, se observarmos, e aí eu peço que você faça uma crítica a você mesmo, não precisa conversar com ninguém, nem colocar nos comentários aqui de Preceito de Fé, e nem comentar nem mesmo com a sua família. Mas faça uma autoanálise. Se você ler o texto dos 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, leia os 10 mandamentos e faça uma análise interior. Quantos daqueles mandamentos
você é capaz de cumprir. Ou pode fazer também no sentido inverso. Quantos daqueles mandamentos você já descumpriu? Ou até descumpre regularmente? Não precisa me responder. Responda para você mesmo. Mas o que eu quero dizer é que nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei do Antigo Testamento, inclusive os 10 mandamentos, em sua inteireza a vida inteira. E talvez em nenhum momento da vida. Porque, na verdade, Cristo veio, como Ele próprio disse, veio para cumprir a lei. Quem cumpriu a lei foi Cristo Jesus. Então o próprio Senhor nos disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Jesus cumpriu a lei. Nós, como seres humanos, pecadores que somos incapazes de cumprir a lei. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a salvação não vem pelas obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé. Porque somos efetivamente incapazes de cumprir a lei. Mas Cristo a cumpriu integralmente. A vida de Cristo é o cumprimento da lei. E esse cumprimento, essa perfeição de que fala o Evangelho de Mateus, vem através da nossa união em Cristo Jesus, aquele que cumpriu a lei. Ou seja, nós cumprimos a lei por intermédio de Cristo Jesus, que a cumpriu efetivamente. E para compreendermos isso, eu peço que você abra o livro, o Evangelho de João. É o quarto Evangelho do Novo Testamento. O Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: Jesus falando, mas Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Por tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Veja, esse versículo é muito importante para entendermos ser perfeito como perfeito é o nosso Pai. Vou repetir. Mas Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Veja, agora eu quero ler com você outro versículo no próprio Evangelho de João. No capítulo 15 do Evangelho de João. Versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Jesus também falando a seus discípulos: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, isso é muito importante. Sem mim nada podeis fazer. Veja, Jesus diz lá em João 5 que não faz nada que o Pai não tenha feito. Que para ele, Jesus, é impossível
Veja, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Então Jesus disse, eu não posso fazer nada se o pai não fizer. E aí também está inserido um conceito de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele diz também, um pouco mais na frente, que nós, cada um de nós, sem ele, nada podemos fazer. Veja, é através do Filho, nos unindo ao Filho, que é unido ao Pai, que somos perfeitos como o Pai celestial é perfeito. Porque como eu mostrei aqui no nosso vídeo, no nosso comentário, nas leituras bíblicas, somos incapazes, de fato, de cumprir os mandamentos da lei. Mas Jesus o cumpriu. E quando nos unimos, como ele próprio Jesus disse, se estiverdes em mim, e eu nele, se estiverdes em mim e eu em vós, ou seja, se nos unirmos a Cristo com inteireza de coração, com o coração sincero, com o coração completo, como vimos nos versículos, se estivermos em Cristo Jesus, aquele que cumpriu a lei, porque é uno com o Pai, é Deus tanto quanto o Pai, se estivermos nele, seremos perfeitos. Porque Cristo é perfeito. Desde que estejamos nele com inteireza do coração, com sinceridade de coração. Então, ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial que está nos céus, é estarmos sinceramente de coração unidos àquele que de fato é perfeito, Cristo Jesus, porque é uno com o Pai. Este é o significado de sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Porque de nós mesmos jamais seremos perfeitos, enquanto seres humanos, porque somos incapazes de cumprir a vontade de Deus, expresso na lei do Antigo Testamento e também expresso no próprio mandamento que Cristo nos deu no Novo Testamento. Porque temos uma tendência pecaminosa. Mas a partir do momento que nos entregamos sinceramente a Cristo Jesus, o único Filho de Deus, o Filho único de Deus, o único que é perfeito porque é uno com Deus, e aí é o conceito da Trindade que eu falei, se estivermos nele, seremos perfeitos. Seremos perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Porque Deus e Cristo Jesus são um. E a partir do momento que estamos com um coração sincero em Cristo Jesus, entregamos verdadeiramente a nossa vida a Cristo Jesus, cumprimos essa instrução constante no Evangelho de Mateus, de sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Porque a partir de Cristo Jesus cumprimos os mandamentos, porque Ele o cumpriu. E como também no Novo Testamento utiliza a figura do enxertado. Se estivermos enxertados em Cristo, unidos verdadeiramente com inteireza de coração, apesar das nossas limitações, mas se tivermos a sincera vontade de estarmos em Cristo Jesus e a perseverança de nos mantermos com Cristo, estaremos com Cristo
tendo cumprido os mandamentos. E desta forma, atenderemos à recomendação descrita no Evangelho de Mateus de sermos perfeitos, porque Cristo é perfeito, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal Preceito de Fé e você será sempre avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal de Preceitos de Fé. Não esqueça também de deixar seus comentários aqui embaixo no nosso vídeo e também de compartilhar este vídeo e também o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim também ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.